Queridos, a paz do Senhor, eu venho nesse instante para compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi com o Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Silene e há 25 anos o Senhor me chamou com a sua graça, Ele me abraçou com o seu favor, com o seu amor. E durante esse tempo eu tenho vivido a minha vida buscando cada dia o Senhor, porque tenho reconhecido a minha necessidade dEle. E então, queridos, o que eu quero compartilhar neste momento com todos vocês é exatamente um momento de oração, né? Como graças a Deus, costumeiramente faço, né? Tenho os meus momentos com o Senhor. E então aconteceu que no dia 31 de outubro, 3 horas da tarde, eu entrei no meu quarto, fechei a minha porta e fui ter o meu a sós com o Senhor. E quando eu já estava prestes a terminar aquele momento, queridos, eu estava com os meus joelhos inclinados mesmo, sabe? Eu estava ali buscando o Senhor, eu estava conversando com Deus. E quando eu estava terminando, eu ouvi, sabe, uma voz que falou comigo dizendo: diga ao meu povo que acenda as lamparinas, porque eu estou voltando. Há uma bandeira a ser colocada no mais alto cume. E ouvi em seguida uma voz que dizia: olhe. E quando eu olhei em direção da voz, eu vi, queridos, muito nitidamente, sabe, muito claramente, um ser assentado pela posição. Eu vi que estava assentado e olhei, tinha um birô, uma folha e uma caneta na mão deste ser. Ele estava escrevendo. E ouvi uma voz que dizia: estou escrevendo as últimas linhas. E quando eu olhei, eu vi que ele escrevia no finalzinho da folha. E então parou, a visão foi até aí. E eu me levantei, fui para a janela do meu quarto e, sem abrir a minha boca, queridos, eu no meu coração pedi ao Senhor: Senhor, confirma a visão, Deus. Fala comigo de maneira, Senhor, que quando for o momento de falar, de passar para o teu povo, Deus, a respeito desta visão tão profunda para mim. Fala comigo, me dá uma confirmação, Deus. Pedi ao Senhor com todo o meu coração. E quando eu terminei aquele momento assim de súplica, o Senhor disse: vá para a minha palavra, porque lá falarei contigo. E a minha Bíblia, queridos, estava fechada em cima da cama do jeito que ela está aqui. Ela estava fechada na cama. Eu voltei, dobrei os meus joelhos e disse: Senhor, aqui está a tua palavra. Fala, Senhor, confirma esta visão. Queridos, para a honra, para o louvor, para a glória do Senhor. Quando eu abri a Bíblia, a palavra do Senhor estava fechada, eu abri do jeito que eu abri a palavra. A ponta do dedo veio firmada exatamente no verso 4, ou no versículo 4, do livro do profeta Ezequiel, no capítulo 40 e no versículo 4. E ao fixar da ponta do meu dedo exatamente nesse versículo, eu pus os meus olhos e rapidamente li. E vejam o que diz a palavra do Senhor. E disse-me o homem: filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver, porque para tu mostrar
foste tu aqui trazido. Anunciai, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E nesse momento, queridos, com essa palavra tão assim, que veio para confirmar tudo aquilo que o Senhor acabara de me mostrar. E ali eu cessei aquele momento, fiquei exatamente assim, com meu coração a suspirar diante do Senhor. E ali, depois que passou todo aquele momento, eu descansei, né? E fiquei aguardando o Senhor me dar uma disposição para que eu pudesse estar compartilhando esse momento. E foram se passando, isso foi no dia 31 de outubro, né, de 2019, nós estamos agora em 2020, e passou novembro, passou dezembro, e eu lembro bem que mais ou menos no mês de janeiro eu comecei no meu coração a dizer: Senhor, por misericórdia, Deus, confirma ainda mais a visão que o Senhor me deu. Por misericórdia, porque eu sei que o Senhor já tem falado na palavra comigo, mas, Senhor, vai tirando toda a minha insegurança. Senhor, fala mais uma vez comigo. E ali, queridos, era cuidando, sabe, como dona de casa que eu sou, cuidando dos meus afazeres e no meu coração, conversando com o Senhor. E passou-se fevereiro, março, e no dia 2 de abril, para amanhecer o dia 2 de abril, na madrugada, eu tive uma visão. E a visão foi o seguinte: eu estava dentro de uma casa, e esta casa, né, eu olhava assim para a direita, para a esquerda, e percebi que era uma casa recém-construída, uma casa bonita, sabe? Uma claridade muito assim grande nesta casa. E eu olhei para a direita e para a esquerda e vi que dentro dela não tinha objeto algum. Era uma casa como se alguém tivesse terminado de construir. E eu olhava à minha direita e via uma irmã, né, de uma determinada denominação. E eu admirava a casa por ser ela espaçosa, tão nova. E admirava porque eu não via objeto algum dentro dela. E eu fiz uma pergunta: e de quem é essa casa? Aí eu vi a resposta aqui dentro de mim. A voz dizia: essa casa é de um advogado, ele comprou porque está noivo e vai se casar. E eu continuei, depois de ouvir essa voz, eu continuei andando pela casa. E à medida do que eu ia andando e admirando a claridade daquela casa, e observando, queridas, quando eu olhei assim para trás, eu olhei para o piso. E o piso foi algo que me chamou a atenção naquela casa, porque era um piso muito bonito. E no piso era como se fosse um granito e uns pingos vermelhos, sabe, no piso. E eu, na medida em que eu voltei a vista para dar continuidade no olhar, né, naquele momento em que eu estava olhando a casa, eu vi que a casa se estendia. A casa era ainda muito comprida. E, de repente, eu já estava, queridos, fora da casa, assim, como que eu estivesse na porta de entrada da casa. E diante de mim agora um prédio muito bonito. Um prédio grande, bem novo. E eu dizia: e esse prédio é o quê? Aí essa irmã, né, que estava dentro da casa comigo, ela disse: isso não é o prédio da OAB? Né? E quando eu olhava direitinho, via homens assim, de paletó, fora, não estavam dentro do prédio, eles estavam fora andando, agora todo uniformizado, sabe, o paletó impecável, eles andando, eu vi eles andando. E a visão terminou exatamente aí. E quando de repente eu acordo, né, dessa visão, depois dessa visão, eu acordo do sono, acordo mesmo, como o Senhor havia me acordado. Tenho certeza disso, depois da visão, o Senhor me acordou. E eu disse assim: Deus, isso sem abrir a minha boca, porque era madrugada, eu disse: Deus, o Senhor sabe que eu não tenho agora, nesse momento, nenhuma condição, Senhor, de me levantar para orar, nem para compreender, Senhor, esta visão. E ali eu fiquei
eu virava para um lado, virava para o outro, assim, a cabeça, e não consegui dormir. E passaram-se cerca de mais ou menos 40, 50 minutos. E depois disso, eu me levantei. Eu vi que eu tinha já um pouco de forças e eu me levantei, queridos, e de me pus de joelhos e fui orar ao Senhor. Fui orar ao Senhor naquele momento, porque eu lembro que na hora em que eu acordei, meu corpo estava como que febril. Sabe quando a gente tem aquela febre reumática, que os ossos doem? Eu estava assim, me sentindo dessa forma. Só que depois de um espaço, né, eu me levantei e realmente fui fazer a minha oração ao Senhor e me levantei e fui para uma rede que estava ao lado da minha cama. E logo que me deitei, queridos, nessa rede, o Senhor trouxe a nitidez de toda aquela visão. O Senhor disse assim para mim, falando claramente comigo, no meu coração, em alto e bom som. O Senhor disse: o noivo é Jesus. A casa, como na visão dizia, essa casa é de um advogado. O advogado é Jesus. A casa é a eternidade, a casa que o Senhor tem preparado para a sua igreja. O noivo é Jesus, que está noivo com a sua igreja e que vai se casar com a sua noiva. Então, queridos, depois o Senhor me disse: o piso não é tinta, não são pingos de tintas vermelhas. Ali são as gotas do sangue do Cordeiro com o qual ele comprou a sua noiva. Então, a casa é exatamente o que Deus tem preparado para nós. Eu dizia: Senhor, e o prédio da OAB? E o Senhor falou para mim: o que é OAB? Eu disse: Ordem dos Advogados do Brasil. Ele disse: pois Jesus, ele virá para julgar com justiça. Ele virá para julgar com justiça. Então, foi mais uma vez para mim a confirmação do que o Senhor tinha falado comigo no dia 31 de outubro. O noivo é Jesus, o advogado é Jesus, que comprou a casa, para casar com a sua noiva, que é a igreja. Então, eu glorifico ao Senhor, porque Ele está nos avisando acerca do seu retorno à terra. O Senhor está dando visão, Ele não faz nada sem que antes venha revelar aos seus. Então, como diz a palavra do Senhor, quem tem ouvidos ouça, o Senhor está falando, Ele está regressando, sabe? A palavra diz que Ele não descerá mais à terra, mas Ele virá buscar a sua igreja, Ele virá buscar um povo, que se encontra pronto e preparado para esse grande dia, para o dia do arrebatamento. E essa é a mensagem que eu preciso passar para todos vocês. Nós precisamos estar alertos, prontos, acordados, preparados para o encontro com o noivo, para o encontro com aquele que nos justifica. Jesus é o nosso advogado. Então, que a igreja do Senhor esteja pronta, adornada, preparada para o encontro com o seu noivo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.